Então, começar o segundo módulo, que é o desenvolvimento de aplicações, mas são as pesquisas que estão por trás dos processos que nós temos à mão hoje. Voltando sempre ao contexto de desdobramento da paisagem em aspectos condicionantes, dos quais nós aqui vamos conversar muito sobre o relevo. Lembrando, né, que a informação do relevo, a informação ela parte de um dado básico que muitas vezes não tem significado direto para a gente. Então, como se fossem rabiscos, pontos do dado básico, nós temos as letras, depois as palavras, as frases, então temos ainda um vocabulário e uma sintaxe que se reflete, né, no que chamamos de variáveis locais básicas, né? Menciono apenas agora a declividade, orientação de vertentes, as curvaturas, né, curvatura horizontal e vertical. E retorno também, né, ao conceito de uma modelagem analítica, que eu tenho uma equação que responde uma determinada pergunta para mim, essa equação precisa ser respondida e cada fatorzinho envolvido nessa equação está representado num plano de informação. Então, como para cada desdobramento da topografia, cada efeito que ele tem um mecanismo diferente, então nós temos, para o determinado fenômeno que nós estamos estudando, variáveis especiais que estão envolvidas naquele modelo. Então, existem sempre demandas por variáveis específicas. Então, eu exemplifico, né, no caso da modelagem de erosão, vou exemplificar com duas variáveis, declividade e comprimento de rampa. As duas integram o fator topográfico dos modelos de erosão. Esse não é o único modelo, né, e nem essas são as únicas variáveis possíveis, mas, no caso, uma variável está disponível em SIG, outra variável nem sempre esteve disponível em SIG. Então, em alguns casos, tem que desenvolver como se faz a obtenção dela em SIG. Uma delas que quando você não tem o algoritmo que faz esse mapeamento. E outra, se tem esse algoritmo, como usá-lo bem usado? Né? Então, há várias perguntas. Se diz, não, está lá o dado, eu aperto um botão, mapa de declividade. Não, né? Se você pensar no conceito de declividade, você precisa de um intervalo, ele é uma derivação. Aí que intervalo eu uso? Esse intervalo é o quê? A resolução. Então, é uma série de parâmetros que influenciam esse processamento, mesmo que ele exista em algoritmo, a essência dele. Então, eu menciono aqui como que é mais ou menos a vida de um pesquisador assim, que tem esse tipo de compromisso. Uma, você ter duas formas de obter o dado. Da mesma forma que se interpreta uma imagem, se vai ao campo para saber a verdade, para saber para desenvolver o mapeamento, né, por satélite, é a mesma questão. Eu preciso de uma verdade, ou algo que sirva como uma referência para comparar aquilo que está sendo feito por um processamento digital. Então eu tenho uma via manual e uma via digital, uma via SIG, né, via Sistema de Informação Geográfica. Uma é ter uma curva de nível e transformar num modelo e operá-lo, né? E aqui operá-lo ter um resultado. E outra é eu ter como medir essas coisas por um método controlado, se não é perfeito, isso não é problema. A questão é eu controlá-lo, saber como é o desempenho dele. E aí eu confronto as duas, né? A mesma informação pelas duas formas, os dois resultados da mesma informação, e aí eu consigo ter uma avaliação de como está funcionando isso. Então, se eu tenho uma série de medidas dessa, eu posso sempre fazer essas avaliações e com essas avaliações aprimorar meu método até que eu tenha a melhor avaliação possível. Então, é assim que se faz o desenvolvimento do algoritmo em SIG. Né? Nesse exemplo da declividade, uma primeira pergunta, né? Que resolução eu devo usar? Certo. Quando a gente observa o diagrama de dispersão, né? Já que eu tenho uma medida de controle, eu consigo ter, né? Aí sim eu consigo fazer uma pesquisa de desenvolvimento, porque eu tenho um resultado obtido pela forma tradicional. Então eu consigo ver que à medida que eu aumento o meu tamanho de célula, meu espaçamento, uma das coisas que eu tenho é o achatamento da nuvem. Limita-se meu resultado, ou seja, eu vou diminuindo a sensibilidade do cálculo. Porém, vai que um sensor lá, né, um sensor que tinha no lugar antigamente, a gente tinha sensores de 1 km, né, ele me ofereça essa condição e não outra, né, seja eu esteja lidando com outro planeta, alguma coisa. Bom, se for assim, pelo menos eu tenho condições, né? Se eu tenho uma correlação ruim, uma condição ruim, pelo menos eu posso fazer um ajuste, né? Eu posso saber como é que é isso e ajustar essa reta, né? De modo a corrigir, né? Esses 29% que tende a reduzir, assim, 29% na média. Então,
A pesquisa serve para isso, né? Para eu saber como que eu vou usar se eu não tiver a condição ideal. Outra também, né, questões assim, que são adjacentes. Né? Se a resolução do modelo é uma questão inerente ao problema, ao tratamento, né? Eu ainda tenho outras que são opcionais. Eu devo filtrar ou não filtro o meu modelo? Eu filtro o meu resultado ou não filtro o meu resultado? Essas questões que sempre, né, algumas pessoas olham o mapa e falam, tá feio, vamos filtrar, né? Vamos saber as consequências. Então, se fazem, né, filtragens, né, tanto sobre o modelo de tal de elevação, para ver se isso melhora ou não, como sobre o resultado dele também, né? A gente logo percebe que pelo menos um modelo obtido da maneira que eu obtive esse, eu nunca vou filtrar ele, o modelo, eu vou operá-lo e filtro depois. Aí eu filtro quantas vezes? Então, eu faço as análises, né, e procuro ver como é que é o crescimento da correlação. Né? Por fim, as plotagens, né, são essenciais, né, para você observar o comportamento conjunto, né, das duas fontes de resultados. Então, isso me ajuda a tomar decisões e de escolher como vai ser o meu processo de cálculo. Da mesma forma, eu posso usar algumas análises para obter variáveis que não estavam disponíveis para mim, talvez. Né? Então, no caso do comprimento de rampa, que é um outro desenvolvimento, procurar alguma análise que represente um atributo que tem uma estrutura análoga ao fenômeno que eu estou estudando. No caso, uma análise de custos anisotrópicos era um recurso de SIG que mais se assemelhava ao conceito de comprimento de rampa. Então, adaptações, passando pela metodologia recém-descrita para a declividade, né, nos levam até chegar a um fluxo muito complexo, que, enfim, foi o que mais resolvia a questão quanto ao comprimento de rampa. E tomando sempre como referência medidas manuais, né, a gente consegue analisar da mesma forma. Feito isso, né, nós temos assim, as comparações, assim, a comparação dos mapas, para ver se os mapas são úteis mesmo, se eles podem ser um trocado pelo outro e ter a mesma resposta, e mesmo, né, análise da subtração dos dois, análise de erro, para ver quais são os erros, onde que eles ocorrem, se eles têm uma preferência de terreno para ocorrer, ou se uma preferência de condição para ocorrer em singularidades, né, ou conforme o tipo de relevo se ocorre. Então, você faz uma análise geográfica sobre os erros para também aprimorar o desenvolvimento da metodologia. Eu mencionei do processo de pós-processamento, de filtragem da declividade. Você tem um monte de técnicas de pós-processamento para você trazer informações para o nível mais próximo da utilização. Uma delas é a combinação de variáveis. Uma combinação muito interessante é combinar a curvatura horizontal e a curvatura vertical, você tem 9 formas possíveis de terreno. E elas são associadas a diferentes comportamentos hidrológicos, dependentes de regimes hídricos, e morfogênese, pedogênese, e diversos aspectos interessantes da paisagem. Então, combinando uma curvatura horizontal, vertical, depois de classificadas em níveis, né, convexos, convexos côncavos, divergentes, convergentes, combinando-os, né, nós podemos ter um mapa das formas de terreno. É uma variável combinada. Outra combinação outro exemplo, né, é combinar elementos que estão relacionados ao mesmo fator na paisagem. Nesse caso, estão pensando na água, né? Nós temos a orientação de vertentes, ela indica a direção que a água escoa. Se eu tiver uma representação adequada da orientação de vertentes, e eu posso ter uma sensação tridimensional do relevo. E eu posso ter outro fator ligado à hidrologia. No caso, a concentração de águas, lembra que eu falei da curvatura horizontal? Ela se refere à concentração ou divergência dos fluxos superficiais. Então, as áreas de extrema convergência de água são os canais de drenagem. E as áreas de extrema divergência são áreas de divisores de água. Então, você tem essas variáveis, né, na representação em cinza, você já vê que você tem já sugerido canais de drenagem, divisores de água, de tal forma que você pode ainda selecionar elementos da curvatura horizontal, sobrepô-los a uma representação adequada da orientação de vertentes e você prontamente visualizar as microbacias naquilo que você puder, naquilo que o modelo pode te trazer.
É claro que alguma coisa há que ser completado por interpretação, mas você tem um auxílio já muito avançado em relação a simplesmente tentar interpretar um modelo digital de elevação na forma que ele nos vem, em nível de cinza. Então, essa é a metodologia que transformou aquelas variáveis numéricas em variáveis elaboradas. Então, uma questão que está sendo explorada apenas muito recentemente, ela está sendo reavivada pela disponibilidade de modelos digital de elevação, é a questão da iluminação. Parte do princípio que cada elemento da informação topográfica, ele tem sua orientação de vertentes e tem sua declividade. E você pode associar a ele os mesmos ângulos, os ângulos, tanto azimutais e zenitais, do iluminante, e existe uma fórmula que indica como é que vai ser o cosseno da incidência, né? Esse ângulo aqui, ele é a respectiva distribuição da iluminação. Então, quando você tem um tapete, um pano dobrado, você vê que ele está dobrado pela distribuição de iluminação. Essa percepção do relevo é muito explorada. Então, ela é explorada para visualizações, né, como vários que eu mostrei aqui, mas uma das questões que nos interessou trazer foi justamente trazer uma variável ecofisiológica, uma variável de significado geográfico relacionado à realidade mesmo de iluminação solar. Então, a dinâmica celeste, né, pode ser modelada, você pode mexer nos valores, de modo que eles representem como que é a dinâmica celeste em relação à iluminação solar, considerando a época do ano, o horário e a sua posição no planeta. E aí, com isso, você formar, né, mapas assim, instantâneos de como que está sendo a distribuição de energia. E aí, isso você tem uma variável que você pode usar para análise, mas é importante ser lembrado, ao contrário da reflectância, ela não é consequência do crescimento das plantas, ela é uma variável que vai te ajudar porque ela é causa do crescimento das plantas, ela ataca pelo outro lado, né, do sensoriamento remoto, né, vai nos fundamentos do fenômeno que você está vendo e não nas consequências. E aí, com isso, você consegue ter, né, com o modelo digital de elevação, operando ele com esse aporte de conhecimento da dinâmica celeste, que você chega a uma variável desse tipo. Muito em voga hoje está sendo, no Brasil especialmente, dado a carência de mapeamentos sistemáticos, usar o modelo digital de elevação, já que ele está vindo por sensoriamento remoto, contornar a deficiência de mapas de drenagem. Então, é uma aplicação que tem sido muito estudada, muito explorada, justamente a transformação dos modelos digitais de elevação, né, a extração de linhas de drenagem. E isso passa por uma operação, como aquele exemplo que mencionávamos, que você tem um recurso em SIG, mas precisa fazer uma pesquisa para saber como que eu uso ele da melhor forma. Então, o que a gente sabe é que eu, arbitrariamente, na operação desse recurso, né, a partir de uma referência, no mesmo modelo, conforme a minha operação, eu vou ter redes de drenagem muito distintas. Então, há que se fazer uma pesquisa com controle e, enfim, fazer a mesma análise, né, até você procurar os pontos ótimos de cada fatorzinho, de modo que eu tenha uma referência medida e consiga, nos meus resultados, uma condição que se assemelhe mais a ela quando eu for analisar a minha rede de drenagem. Então, essa pesquisa, que é uma engenharia reversa, também a gente tem aplicado para isso. Mencionado já, né, no último módulo, né, a relação com solos, a altitude não vai direto, né, não dá mapa de solos, há muitos que trabalhar com isso. Ultimamente temos visto que algumas variáveis locais não respondem tão bem quanto a uma outra questão, o que é dissecado e o que é suave. Então passamos a analisar as variáveis não mais somente no sentido local, olhar a sua vizinhança, e sim procurar uma análise um pouco mais abrangente para entender se estamos num relevo dissecado, se é suave, qual o grau de secação, né? Então, para isso, precisamos partir para variáveis que, mais do que horizontalmente, elas explorem as cotas verticalmente, a amplitude do terreno, a profundidade de dissecação em relação ao nível maior, a altura em relação ao nível mais baixo, assim como a predominância, né, que alguns terrenos são autopredominantes, quando você faz um histograma, prevalecem valores altos, alguns são baixo predominantes, quando você faz o histograma, prevalecem valores baixos. Né? Isso aqui é uma dissecação de um terreno alto, isso aqui
é uma erosão sobrou testemunhos, né? Então eles têm significados físicos, né, da história geográfica da evolução daquela paisagem diferente. E nos ajudam também porque só a declividade ela me fornece duas classes, né? E à medida que eu consigo variáveis um pouco mais complexas, essas duas classes podem ser discriminadas, né, um pouquinho mais adiante, né, por causa desses fatores. Explorando esses fatores direitinho, essa combinação de variáveis, né, a pesquisa atualmente nós estamos para definir que limiares de quais variáveis nos dão exatamente quais mapas, quais classes de solo. Então esse é o momento esse é o momento atual de procurar assim, como que eu reconheço tais solos a partir de uma assinatura topográfica. E, por fim, o último aspecto, o aspecto que é mais atacado por outros sensores, que é a vegetação, né? Existe uma pesquisa do potencial, como temos bandas espectrais, né, em relação ao mapa de referência, e ver que formas, né, que eu poderia ver apenas para ver o potencial. Então, passando por uma análise estatística das diferentes classes de vegetação, para ver as multivariadas, qual o potencial que eu tenho de usar esses dados, né, para isso. Enfim, elaborar, né, funções discriminantes, né, e propor mapas experimentais e comparar com as referências. Então, isso é uma linha de pesquisa de aplicação para a vegetação, na forma aquela que eu disse, que você tem os dados que são causa da vegetação, e não a consequência. Então, não deve se considerar apenas isso, ainda depois podemos analisar isso junto com o imaginamento satélite. E nisso, mais ou menos, temos feito assim, um pouco quando temos a integração. Realmente, vamos usar, então, o que mais se usa, né? Um mapeamento de satélite, radar de vegetação com dados topográficos, no caso de levantamentos, não mais de classes de vegetação, e sim levantamentos florísticos e estruturais, né? Então, temos ótimas perspectivas com relação à modelagem de algumas espécies, né? Espécies abundantes nem tanto, mas espécies mais raras, elas têm condições específicas, nichos específicos, que são muito bem assinalados pela topografia. Então, podemos ter mapas, né, de uma probabilidade de ocorrência de espécies específicas, né? Assim como temos as variáveis estruturais também, elas também se correlacionam ao relevo, algumas mais, outras menos, né? A altura nem tanto, né? Mas diâmetro aparente e a abertura do dossel muito ligados, né? Nós temos 80% da variação dele tiveram associação com modelagem geomorfométrica. Quando a gente acopla as duas fontes de dados principais pelas quais, né, se pesquisam, né, ou melhor, a principal que se pesquisa é dados estruturais em floresta densa, com geomorfometrias nós temos um ganho, né, porque usando as melhores transformações, as transformações mais promissoras, né, nós temos uma correlação muito comprometida devido à saturação a saturação da relação entre os dois, né? As variáveis geomorfométricas já trazem também uma correlação um pouquinho mais útil no sentido da amplitude útil da função que modela eles. Porém, a combinação deles foi muito feliz. Então, nós temos aqui combinados numa equação fatores que são indicadores das causas pelas quais as plantas crescem, o regime hídrico, a iluminação, tudo. E do outro lado nós temos o que essa vegetação causa nas ondas de radar. Numa mesma equação tivemos uma modelagem, um ganho muito grande de desempenho das estimativas. Por fim, né, uma outra forma de explorar os dados SRTM, né, no caso, né, talvez outros que tenham o mesmo princípio de aquisição, é a própria perturbação que a vegetação causa no sinal, né, devido ao efeito dossel, devido à natureza, né? As ondas de radar na banda C, elas têm um espalhamento volumétrico, então elas correspondem, né, a um nível, os níveis altimétricos correspondem a um nível intermediário entre o topo do dossel e o chão, né? Mais apropriadamente dizendo, é no meio do volume dos elementos da copa. Então, isso causa uma interferência nos mapas, em áreas planas, isso fica muito visível. Quando se faz as derivações, assim, mapa de declividade, por exemplo, eles aparecem como os artefatos assim, bem geométricos, bem humanos, artificiais, mas a gente pode usar eles para algumas coisas, né? No caso da ilha de Marajó, que é uma área extremamente plana, né? Você tem, além de plano, um relevo muito baixo, né? Elas são tão evidentes, né, que as sugestões, né, nos estimularam até a encontrar relações entre a distribuição
das linhas de vegetação marcadas e a própria geologia, né? Então, há uma estruturação de falhas geológicas em relação às quais a vegetação responde. Então, a perturbação da vegetação nos dados nos permite fazer leitura de diversos sistemas de falhas correntes, né? Então, a própria perturbação ela é correspondente a um fator que se correlaciona à altura da vegetação. Então, novamente, em terreno bem plano, terreno muito baixo e plano, como o Pantanal mato-grossense, são evidentes, né? À medida que você vê os rios, em vez de serem mais baixos, serem mais altos, né? A presença da mata ciliar e todos aqueles sistemas de lagunas, de baías, que eles chamam aquelas lagoinhas, todas elas cercadas, né? Pela sua matinha, né? Então, aqueles anéis mais altos, né? De vegetação. Então, isso sugere também que eu possa ter um modelo de tal de elevação do chão, o qual eu possa subtrair do modelo completo, que está com essa perturbação, de modo a ter uma estimativa da altura deste efeito. E a partir disso ter um fatiamento, né, sei lá, entre herbáceo, arbustivo e arbóreo, né, componentes da vegetação. E quando a gente experimenta isso, a gente tem até resultados que são muito sugestivos em relação aos mapeamentos de controle. Então, essas são as linhas de desenvolvimento de pesquisa, que são elas que apresentam as demandas, né, que a gente deve atender no banco de dados de variáveis básicas. Uma vasta literatura em torno do assunto.